Misericórdia. Ezequiel 37, versículo 1, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos a esses ossos: eis que eu farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Pode se assentar. Desocupando as suas mãos, você pode glorificar o nome do Senhor. O texto do qual acabamos de ler é um texto que para mim vai tratar das visões de Ezequiel. Ezequiel é um sacerdote, mas diante das necessidades da Babilônia, o Senhor parece que eu vejo o Senhor mudando o sacerdócio de Ezequiel para ele ser profeta para aquele tempo. Porque a Babilônia naquele tempo não precisava de um sacerdote. Por que, apóstolo? Porque o povo de Israel estava cativeiro. E quem está cativeiro, não precisa de um sacerdote, precisa de forma momentânea de um profeta. Então Deus vai mover e vai levantar o filho de Buzi como profeta. E o que eu amo em Ezequiel é que Deus dá a Ezequiel visões de Deus. Dentro dessas visões, as visões que Deus dá a Ezequiel são visões dramáticas. Capítulo 24 de Ezequiel diz que Deus vai tirar a delícia dos teus olhos. Essa delícia é a sua própria esposa. Deus, sabido e sabedor que o ministério de Ezequiel seria um ministério árduo e adverso, Deus tem um entendimento que ele, se a esposa estivesse viva, não suportaria o ministério profético e o momento que Ezequiel vai transitar na terra. Então esse Ezequiel agora é tomado por Deus, e ele agora está tendo outra visão. E nesta visão ele está vendo um vale de ossos secos. Existe um vale numeroso, onde há muitos ossos secos. A Bíblia refere ossos sequíssimos. O que se fazer com ossos sequíssimos? Ossos sequíssimos estão ao ponto de deteriorar, está a ponto de desaparecer, e não ter mais nenhum vestígio daqueles ossos. Então Deus pega Ezequiel, leva para o vale. Talvez você entrou aqui e está passando pelo vale, lá vai a péria, canto de calavaçuia. Talvez você está dentro do vale, e não foi os demônios que te colocou lá, não foi o adversário que te colocou lá, foi Deus que te colocou no vale. Para que, apóstolo? Para que você profetize no vale. Aleluia. Deus te leva a situações da vida para ver qual é o seu nível de busca, de entrega, de intensidade.
Qual é o nível que você pode adentrar na presença do grande El Shaddai, do grande Adonai, do Tzavaot? E o que me chama a atenção é que esse Ezequiel é obediente. Deus leva ele em uma visão para o vale e pergunta: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Porque Deus tem hora que vai levar você para o vale e Ele quer ouvir da sua boca o que é que pode acontecer naquele vale. Ah, Senhor, está tudo morto mesmo. Ah, Senhor, a porta não abre mesmo. Ah, Senhor, não tem cura mesmo. Ah, Senhor, não vai acontecer nada mesmo. Não é esse diagnóstico, não é esse relatório que Deus quer que você traga no vale. Ezequiel olha para Deus e diz: tu sabes. Foi o Senhor que me colocou aqui. E se foi o Senhor que me colocou, o Senhor sabe o que está fazendo. Eu vim aqui com uma mensagem atual, dizer para você que independente do que você esteja passando, Deus sabe o que está fazendo. Talvez para você é assustador, talvez para você não tem lógica, talvez para você isso saiu do controle de Deus, isso saiu da mão de Deus, mas o céu está dizendo: o controle está na minha mão. Eu te pus aí a lavassura bacandarábia, porque eu tenho um propósito na tua vida e por meio da tua vida. Aleluia. Ezequiel, profetiza. Eu só quero que você profetiza. Em outras palavras, Deus está dizendo a Ezequiel: você profetiza e eu sou responsável de cumprir a profecia. Eita! O lavaracaia sebe calamaia. Deus está dizendo: tu profetiza no vale e eu me responsabilizo em cumprir a profecia. Deus está dizendo para a gente que entrou por essas portas: a sua responsabilidade é fazer a obra de Deus. O cumprir da obra, quem vai fazer é Deus. Eita, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua fazer a obra de Deus. Agora o cumprimento dela, quem vai fazer cumprir é aquele que nos mandou, é aquele que nos ordenou, é aquele que nos direcionou, é aquele que nos deu destino e um propósito, para que o propósito se cumpra. Eu estava ontem em Cianorte, ali na igreja onde congrega o evangelista Michel e a cantora Thalita, e o pastor foi cooperar lá, e quando ele pegou o microfone, ele disse: senhor não me conhece? Eu digo: eu não lembro do senhor. E ele disse: então deixa eu testemunhar. Em 2006 e 2007 eu estava na Alva, e o senhor passou lá pregando. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu era um osso largado pela sociedade e sendo tratado numa casa de recuperação. Em 2006 e 2007 o Senhor nos visitou, pregou a palavra, e o Senhor Deus usou a tua boca, e eu recebi uma promessa de Deus, que eu me tornaria um pastor. E eu estou aqui nesta noite para elevar a sua fé. 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15, 21, 22, 23, 18 anos se passaram, mas a promessa se cumpriu na vida do osso que era seco. Aí no caminho, vindo para a casa do evangelista e da cantora, eu dizia para a bispa: bispa, não tem para onde nós esconder. Como é que Deus manda esse rapaz, que há 18 anos, eu não sei nem quem é,
vir para o culto, receber uma oportunidade, e a oportunidade dada a ele testificar do que Jesus fez na vida dele. É isso que Deus vai fazer com você. Aleluia. É isso que Deus vai fazer com a sua história. Deus vai te tomar em uma dimensão que aonde você passar, fazendo a obra de Deus, ossos que eram secos vão passar a ter vida. A sua função, a sua responsabilidade é pregar. A sua responsabilidade é cantar ou adorar. A sua responsabilidade é profetizar. Agora, de Deus é cumprir o que está nas sagradas letras. Poderão reviver os ossos? Tu sabe, então profetiza. E eu parece que vejo, conjectura para não ferir o texto, Ezequiel olhando para aquele cemitério semi-aberto, dizendo: o Eterno me colocou numa situação, só tem ossos aqui. Só que o que eu amo em profeta não é aquele que vê os outros chorar no culto, sai correndo e diz: assim diz o Senhor. Não. Profeta é mais profundo. Profeta sente o que Deus sente, ouve o que Deus ouve e fala o que Deus manda. Aí ele vê a situação, e eu acredito, conjecturando para não ferir texto, que ele começa a olhar para os olhos e a imaginar: será que esse aqui era um profeta? Será que esse aqui era um pastor? Será que esse aqui era um cantor, um levita? Será que esse aqui era um manutenciador da obra? Será que este aqui era alguém que evangelizava nas ruas? Se o Senhor me deu a ordem, eu vou profetizar. A Bíblia diz que Ezequiel profetizou, e você conhece a história. Há um reboliço no vale, e esse reboliço começa a juntar osso a osso. Ossos da cabeça se ajuntam nos ossos da cabeça. Ossos dos braços se juntam nos ossos dos braços. Ossos das pernas se juntam nos ossos das pernas. Ossos dos pés se juntam nos ossos dos pés. Osso das costas vai se juntando nos ossos das costas, e agora tem um esqueleto humano. Melhor, existem milhares e milhares de esqueletos dentro daquele cemitério semiaberto. Ezequiel vai perguntar: que mistério é esse? Esse era o meu povo, Israel. Está cortado, está sem esperança. Em outras palavras, eles produziam, não produz mais. Por quê? Porque o homem, a mulher, o jovem, a criança só pode produzir em vida. Você só pode fazer para Deus em vida. Em vida vai ter dia que a enfermidade vai tentar te barrar. Vai ter dia que o desânimo vai tentar te barrar. Vai ter dia que o setor profissional vai tentar amarrar as suas pernas. Só que entenda uma coisa: você é alguém que o céu escolheu. E se o céu escolheu, o céu não abre mão de você. Ezequiel está profetizando e começa a juntar osso a osso. Juntaram-se os ossos, e agora se estende sobre os ossos nervo. Sobre os nervos agora nasce carne. Sobre a carne nasce pele. E sobre a pele o corpo está pronto. Mas o corpo não tem vida, porque sem espírito não tem vida. Eu não sei você, mas eu conheço muita gente que caminha, mas não tem vida. Eu conheço muita gente
que não tem alegria nem de viver. É alguém que está vivo, mas parece que ele está morto. Por quê? Porque ele não glorifica, ele não exalta, ele não faz aquilo que é para Deus, que Deus colocou para ele realizar. Ele não zela da família, ele não desfruta da família, ele não está em coinonia, em comunhão. Mas Ezequiel está profetizando, e eu trouxe uma mensagem simples, porque foi o que o Senhor me revelou por detrás das letras. Dentro desse vale existem 5 ministérios registrados em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Uns ele concedeu apóstolos, outros ele concedeu evangelistas, outros ele concedeu pastores, outros ele concedeu evangelistas, e a outros ele deu profetas. Dentro desse vale tem 5 ministérios. E como é o meu primeiro culto aqui ministrando na segunda, eu não poderia sair disso. Uma igreja não funciona sem os 5 ministérios dentro da própria igreja. Aleluia. Paulo não estava enganado quando diz que Deus levantou uns para ser apóstolos, outros para serem pastores, outros para serem evangelistas, outros para serem mestres na palavra, e outros para serem profetas. O que é isso, Ezequiel? Ezequiel, tem uma igreja dentro desse vale, e eu estou te levando aí para que esta igreja volte a ter vida e os 5 ministérios voltem a atuar dentro da mesma igreja. Osso fala de resistência, osso fala de estrutura, nervo ou tendões fala de ligações, carne fala de parte humana, pele fala de sensibilidade, e espírito pode te levar para várias dimensões. Aleluia. Não tem como você caminhar sem estrutura. O que esse corpo seu suporta até além do peso são os ossos, que dão a ele estrutura para suportar o nosso peso. É bem verdade que alguns de nós estamos acima do peso, e aí os ossos sofrem um pouquinho mais. Por quê? Porque em alguma área vai haver desgaste. Por quê? Porque o peso que deveria carregar era 70, mas está carregando 90. Era 80, mas está carregando quase 100. Então a estrutura está sendo danificada pelo simples fato do excesso de peso. Mas vamos aqui para a revelação. Ossos nos fala de ministério apostólico, estrutura, porque o apóstolo tem a função de enraizar, de cuidar das raízes da igreja. O apóstolo tem a função e a missão de implantar igrejas. O apóstolo tem a missão e a função de fazer discípulos e os enviar. Essa é a função do apóstolo. Então uma igreja que não tem os 5 ministérios, ela é deficiente. Quem está aí, diga glória a Deus. Porque a igreja primitiva, ela cresceu debaixo da corrente apostólica. Os ossos, estrutura. Toda igreja que
está debaixo da corrente apostólica é uma igreja estruturada, por menor que ela seja. E aí eu não estou falando de espaço geográfico, eu estou falando de estrutura. O diabo pode bater, porque ele não terá êxito. Ele vai bater, mas ele vai cair por terra, no nome de Jesus, que tem todo o poder. Glória a Deus. Então o Senhor está usando Ezequiel para levantar o ministério apostólico que está no vale. Aí existe um segundo ministério que está dentro do vale e não tem mais eficiência. Qual é? O dos nervos. Se você pegar a planta do seu pé até, eu vou aqui só ficar no acho. Eu acho que os nervos vai até o nosso pescoço. Talvez você estudou um pouco mais e pode conseguir dizer para mim que vai além. Mas até aqui nas cordas vocais tem nervo, porque vem das plantas dos pés e vai subindo. Então é uma interligação. O nervo liga do pé e vai chegar até as cordas vocais. Esse ministério está dentro do vale. Esse ministério está dentro do vale. E o céu está preocupado. O céu está dizendo: você vai levantar o ministério apostólico que está aí, mas eu preciso que você levante o ministério de mestres da palavra, porque são eles que interligam. O apóstolo da base, o apóstolo da estrutura, o mestre ensina, discipula, orienta, aconselha, mostra a Bíblia na sua veracidade, na sua potência, na sua veemência. Pensa numa igreja onde não tem um mestre na palavra, é uma igreja que não tem ensino, é uma igreja que não tem conhecimento, e qualquer coisa que acontece é Deus. Tem hora que até o capeta, e ele diz: é Deus. Esse manto aí é não, porque o mestre está ali para ensinar. É claro que tem gente que não vai querer ouvir os ensinos do pastor Danilo, não vai querer ouvir os meus ensinos. Tem gente que vai querer andar para tudo quanto é lado, de menos ouvir o ensino da palavra. E quando vier a tempestade, a casa dele vai cair. Por quê? Porque não tem estrutura na palavra. Então a igreja, ela funciona com o colégio apostólico, mas ela funciona com o mestre. E vou te deixar aqui outra revelação. E não tem briga entre eles, porque cada um sabe do seu lugar. Manto de calavaçuia. Aí o mestre vai interligar discipulado, batismo com o Espírito Santo. Está aprendendo, meu filho? Está vendo isso aqui? Ó? Não se fala Deus, não, é Deus. Aí vem o irmão e começa a dizer: o Espírito faz isso. Não faz, meu filho, é assim. Quem está aí, diga glória a Deus. Aí alguém vai dizer: não, o que aconteceu lá foi o diabo. E aí quem tem Bíblia diz: não, meu filho, não espiritualiza aquilo que não é para espiritualizar. Nem tudo é o diabo. Deus, é verdade. Eu não sei você, mas eu fico doente quando alguns crentes colocam no diabo aquilo que é de responsabilidade deles. Cuidar do casamento não é do diabo, é da gente. Cuidar dos nossos filhos não é do diabo, é da gente. Cuidar do nosso ministério, investir nele, não é dos demônios, é da gente. E se você não investe em você próprio para crescimento, você vai ficar para trás. Nós vivemos em um tempo que pessoas estão se qualificando
Quando eu fiz teologia do básico, do médio, do avançado e bacharel em Apucarana, eu via membro de igreja fazendo bacharel. Eu dizia: Jesus, eu já sou pastor, os membros estão fazendo bacharel. E quando esses membros pegar gente grande, com unção na cabeça, o que vai dar dessas pessoas? Alguém vai dizer: não, é porque ele estudou muito e a letra matou. Não é a letra que matou. Tem muita gente que não tem conhecimento, e a Bíblia diz que o povo erra porque falta conhecimento. Então o papel do mestre é interligar, é levar do arrependimento ao arrebatamento. Jesus vai voltar, se prepara. Não, mas eu queria dar uma voltinha. Não, se prepara. Você é noiva. Noiva não pode ter mancha na sua vestidura, porque o noivo vai voltar. Aí dentro do vale tem osso, ministério apostólico. Tem nervo, ministério do mestre. Aí tem carne. Carne é parte humana. Porque tem crente que é muito espiritual, não tem? Não tem uns crentes que é surreal, você fala: meu Deus. Mas eles não são humanos. O irmão está com depressão, é o capeta. Não, irmão, seja humano. Ele está passando por um processo adverso. Nem tudo é o capeta. Talvez aquela pessoa só precisa falar, ser abraçado ou se sentir amado. Mas tem hora que existe uma geração, aqui não tem, só na lua. Aqui não tem, só na lua. Ou só lá na minha Califórnia. Aqueles crentes que dizem assim: ó, deixa essa irmã, esse irmão para lá. Esse irmão dá muito trabalho. Então a gente não serve para ser líder. Porque líder vai ter trabalho com o humano. O humano vai dar trabalho. O humano sempre vai nos dar trabalho. O meu sonho era fazer psicologia. Aí o Senhor me ordenou ao pastorado, lá em Belo Horizonte. Eu tinha apenas 23 anos de idade. Era o sonho de fazer psicologia. Com 10 anos pastoreando, eu digo: não precisa mais não, Senhor, está muito bom até aqui. Se o Senhor me desse uma oportunidade de fazer uma faculdade, hoje seria uma faculdade de música, porque eu aprendi a amar a música e a cuidar da música na igreja, e saber que por detrás da música o adversário bate fortemente contra os levitas da casa do Senhor, e nem todos têm discernimento, nem todos entendem que é uma das áreas mais difíceis e preocupantes da casa do Senhor. Então está dentro do vale os ossos, os nervos e a carne. Carne fala do pastoreio. E o pastoreio tem que ter humanidade para pastorear. Tem que ter contato para pastorear. Nós estamos em uma geração que os pastores não querem mais estar no meio do povo. Os pastores agora não querem mais se relacionar. E eu não vim aqui falar mal de pastor nenhum. Eu vim aqui falar da mensagem. Pastor foi levantado para ouvir o seu problema, dobrar o joelho e falar com Deus, para Deus resolver o seu problema. Nós somos levantados para isso. Quando alguém pega os problemas e começa a mandar para você, ele não está pastoreando mais. E tem hora que eu vejo gente assumindo a igreja e aprontando cada uma, que eu falo: Jesus, tenha misericórdia. Sabe o que mais me causa preocupação? É como é que tem gente que ainda consegue andar debaixo do pastoreio dessas pessoas. Isso me assusta. Isso me assusta.
Mas ele ora bem, ele prega bem, ele entrega umas revelações. A pergunta é: ele é pastor? Talvez ele é profeta, talvez ele é evangelista, mas ele não é pastor. Pastor vai perguntar: como é que você está? Por mais corrido que esteja, como é que você está aí? Shalom Adonai. Estou com saudade de você. Quem está pegando? Eu vi você no culto, mas você estava meio tristinho, meia tristinha. O que está acontecendo? Mas na nossa geração não se pergunta isso mais. A pessoa morre aí na cadeira. A pessoa se decepciona aí na cadeira. E talvez é algo tão simples de resolver. Estou te vendo diferente. O que está acontecendo? Vem aqui. Deixa eu ir na sua casa, posso? Faz um coffee break. Ou vem aqui na minha casa. Ou vem, vamos lá no gabinete. Vamos sentar. Eu quero ser canal. Eu já pastoreei mais de 20 anos. E eu já passei por muitas coisas. Eu já passei por aquela fase que a ovelha entrava e tinha vezes que ela era tão problemática que o nosso desejo é que ela sumisse. Quem está aí, diga glória a Deus. Só que vem a experiência e o amadurecimento, e você aprende que quando uma pessoa daquela sai, para você fazer outra, vai demorar tempo. Eu tenho lá na Califórnia a pastora Rose, os irmãos, meus filhos na fé conhecem. A pastora Rose tem 60 e poucos anos. Demorou 10 anos para me fazer uma pastora Rose. Aí como é que eu deixo ela sair pela porta por causa de uma situação ou outra? Não, minha filha, você vai ficar aqui. Agora nós vamos cuidar da senhora. A senhora está com 60. A senhora deu a vida pela obra. Agora nós vamos dar a vida pela senhora. Pastor, ministério pastoral. E tem hora que Deus está treinando você dentro desses ministérios e você não sabe. Eu dizia isso ao evangelista Michel lá em Cianorte. Eu dizia para ele: o que você quer ser, menino? Um dia eu quero cuidar de uma igreja. Eu disse: mas você já está cuidando e não está vendo. Você está preocupado com o som da igreja. Você está preocupado com isso da igreja. Você está preocupado com as melhorias da igreja. É Deus fazendo isso já arder no seu coração, para quando Ele te separar para isso, você já não vai ter dificuldade, porque você já fazia sem ter a unção. Quem está aí, diga glória a Deus. Pastor, pastor tem lado humano. Pastor ama, pastor se entristece, pastor vai atrás, pastor